Bom dia! Vamos iniciar nossa aula de arte, mais uma vez conhecendo a cultura afro-brasileira. Nós vamos conhecer mais um tópico dessa cultura, que nada mais é do que a junção da cultura africana influenciando a cultura brasileira. Tá? Nós já sabemos aí como foi a chegada dos africanos ao nosso país, a forma brusca em que eles foram arrancados do seio da sua terra e foram obrigados a vir para o Brasil para trabalhar de uma forma escrava, já conversamos sobre a escravidão que acabou virando um comércio, um tráfico de pessoas, e já conhecemos aí a chegada deles ao nosso país. Já descobrimos que através deles nós temos hoje alguns tipos de comida, alguns ritmos musicais, usamos alguns instrumentos que eles trouxeram de lá, Então muitas coisas nossas, elas são de influência africana e às vezes a gente nem se dá conta disso. Então nós estamos exatamente conhecendo um pouquinho de cada coisa, Nós vamos estudar hoje a página 12 do livro de arte, onde tem o tópico Artes Visuais Afro-Brasileiras. Assim como recebemos a influência cultural na música, na religião, na vestimenta, na alimentação, nos instrumentos, nós também recebemos essa influência nas artes visuais, Nas artes visuais, nós temos assim um leque enorme de pessoas que são de origem africana ou são descendentes de africanos, e eles são muito próximos da realidade da família, da sua origem, então eles acabam continuando esse legado, eles continuam vivendo da mesma forma, com as mesmas crenças, fazendo os mesmos rituais, as mesmas orações, seguindo as mesmas religiões. Então eles, por isso, não se perdeu, Felizmente a cultura deles não se perdeu e pode ser vivenciada mesmo bem longe da África, como é o caso dos que vivem aqui no Brasil. Hoje nós vamos conhecer uma pessoa que foi fundamental na criação de artes visuais afro-brasileiras. O nome dele é Dióscorides Maximiliano dos Santos. Nome difícil, Meio complicado para pronunciar rapidamente. Mas exatamente por isso ele ganhou um apelido, um chamado carinhoso, e ficou conhecido como Mestre Didi. Mestre Didi, ele nasceu em 1917 e faleceu em 2013. Mestre Didi, ele nasceu na Bahia, em Salvador. Ele era brasileiro, mas os seus pais e o resto da sua raiz, da sua origem, todos eram africanos. E eles vieram para o Brasil, e mesmo aqui, bem distante do seu país de origem, eles continuavam vivendo de acordo com a sua cultura, acreditando na mesma religião. Então ele foi criado dessa forma, Vivendo essa cultura, vivendo muito forte, acreditando nas crenças que seus pais ensinaram, e ele era de uma religião que tem muito no Brasil, mas que é originada de lá da África, que é a religião do Candomblé. Não sei se você já ouviu falar. É uma religião, assim como todas as outras religiões, merecem ser respeitadas, Pode ser diferente da vivência do que muitos aqui vivem, do que muitos acreditam, mas é uma religião que, como todas as outras, merece ser respeitada, e cada um tem o direito de escolher onde se encaixa melhor, Então, o Candomblé é uma religião africana, de origem africana, mas que é vivenciada por africanos e descendentes de africanos espalhados em todo o mundo. Então, o Mestre Didi, ele nasceu e se criou no seio da religião do Candomblé, e com isso ele, claro, vivia essa experiência fortemente.
E Mestre Didi, ele era um grande sábio, né? Ele era um escritor. Nos momentos vagos ele fazia esculturas belíssimas que ficaram conhecidas no mundo todo. E temos aí 2 exemplares de algumas esculturas que ele fez, que você vai ver no livro, na página 12, e também vai poder ver todos os detalhes na seção da leitura do QR Code, tá? Essa imagem em lupa você vai ver detalhadamente, né? Vai poder aumentar a imagem, ver a riqueza de detalhes que ele produzia. O Mestre Didi, ele ficou muito conhecido por produzir obras com elementos da natureza. Aí nessa obra, por exemplo, ele usa palhas, ele usava conchas, aquelas conchinhas do mar, ele usava folhas, ele usava coisas que ele extraía da natureza e transformava em uma obra, né, uma escultura. Nós aqui conhecemos já outras obras, outras pessoas que fizeram esculturas que usavam vários recursos. E Mestre Didi optava por usar recursos extraídos da natureza. Então hoje, nessa aula de hoje, vocês vão fazer uma atividade bem diferente do que estamos acostumados, tá? Você não vai escrever nada em papel, no caderno, nada. Você vai fazer uma pesquisa sobre uma obra do Mestre Didi, tá bom? Quais obras podem ser? Mestre Didi, ele era escritor e ele também fazia esculturas. Então você pode pesquisar tanto uma obra, um livro, por exemplo, que ele escreveu, ou uma escultura, tá bom? Então, o que vai acontecer? Você vai fazer essa pesquisa. Se você optar por escolher por um livro, você vai pesquisar sobre esse livro. Claro que não vai dar tempo de você ler o livro para saber de que se trata, mas você pode pesquisar, por exemplo, o livro, você pode ver, pesquisar a imagem da capa do livro, você vai dizer o nome do livro, do que o livro fala, você vai ver, você pode pesquisar aí na internet, com o auxílio de um adulto, sobre o resumo desse livro, de que ele trata, e você vai apresentar pra gente. Lembrando que Mestre Didi, ele vivia fortemente a sua cultura africana, então os livros dele estão todos relacionados a algum tópico africano, ou religião, ou música, ou a arte em si, de várias coisas, mas todos voltados para a cultura africana, tá? Então isso vai ser muito enriquecedor, porque vai trazer conhecimentos para nossa aula. Ou você pode pesquisar também uma das esculturas, que foram muitas esculturas que ele fez, você vai pesquisar uma delas. Só uma dica, para não acontecer de um colega pesquisar uma obra e na hora ser a mesma pesquisa sua, você pode pesquisar 2 coisinhas, tá? Ou um livro e uma escultura, ou 2 esculturas, só para não acontecer de coincidirem, né? De você pesquisar a mesma coisa que o colega. Mas caso você pesquise 2 coisas que já foram apresentadas, não tem problema. Você tem a sua forma de expor a sua pesquisa e a gente vai realizar essa exposição de ideias lá na sala virtual. Tá bom? Já vou aproveitar para pedir para vocês, para a próxima aula, nós vamos trabalhar as páginas 13 e 14. E na página 14, a sugestão é que você faça uma escultura com elementos básicos que você vai encontrar na sua casa ou mesmo na natureza. Então, nós vamos precisar, para a próxima aula, folha de jornal ou de revista. Vamos precisar de cola, vamos precisar aí, você vai escolher o que você quer, por exemplo, se tiver na sua casa um botãozinho solto, ou um fio, uma linha, uma miçanga, uma pedrinha colorida, alguma coisa você vai juntando logo durante a semana, tá? Para na próxima quinta-feira, na próxima aula, você estar de posse de todos esses recursos que nós vamos realizar essa atividade. Tá? Nós vamos montar uma escultura, cada um vai criar a sua, de acordo com recursos que você tem aí no seu dia a dia, na vivência da sua casa, tá ok? Então não esqueça de separar esse material, são coisas pequenas, leves, que dê para você colar, né, ou pendurar na sua escultura.
é fundamental, o básico, que todos vão precisar ter, a folha de revista ou de jornal, porque nós vamos fazer tipo um canudo para que seja a base da nossa escultura, tá ok? Vamos só acompanhar aí a leitura da página, que é um pouco do que eu já disse aqui anteriormente. Página 12 do livro de arte. A arte afro-brasileira se originou das tradições artísticas trazidas ao Brasil de diferentes regiões da África. Embora sejam mais conhecidas as contribuições na música e na dança, a influência africana também está presente nas artes visuais. É o caso do escultor baiano Mestre Didi, que nasceu em 1917 e faleceu em 2013. Em sua obra, ele explora a espiritualidade e a visão de mundo sob a estética africana. Suas esculturas são criadas com elementos extraídos da natureza, como palha e búzios. Observe algumas delas. É aí que você vai entrar no QR Code e vai ver essas imagens detalhadamente. Você vai ver que tudo que ele usa é extraído da natureza e você já pode ir imaginando que recursos você tem em casa para guardar para a nossa próxima aula a gente produzir a nossa própria escultura, tá ok? Então vamos lá, vá fazer a pesquisa, né, de uma obra ou de uma escultura do Mestre Didi para apresentar na sala de aula. Se você quiser escrever alguma coisa ou imprimir só para você ter como base, para não se perder na hora da sua exposição, fique à vontade, tá? E no mais, só aguardar o link que eu vou estar enviando para a gente entrar na sala virtual.